Você está entrando pela porta certa, né? Quando se trata de porta, principalmente no contexto do qual nós vivemos, uma porta de uma casa, ela tem 2,10 de altura, se eu não estou errado, me corrija aí, geralmente a maioria das portas, 2,10 de altura, por 80 de largura, geralmente, tá? Tem algumas portas balcões que são maiores, né? Mas enfim, tem portas de comércios que são maiores. A porta da igreja aqui, quando nós abrimos, ela é um pouquinho mais larga que 80 centímetros, né? Então, quando se trata de porta, é esta visão que eu tenho no contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Mas eu poderia, através do texto que nós lemos, que Jesus, ele é a porta. E aí ele diz que aquele que entrar por ele, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aí em João 14 nós lemos que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então nós vemos que a Bíblia ela fala de dois tipos de porta. Ela fala da porta estreita e da porta larga. Isso nós vamos ver lá em Mateus daqui a pouco, Mateus capítulo 7. A Bíblia fala de dois caminhos, que é o que dá a entender a própria leitura da porta estreita e a porta larga. E quando nós lemos também Deuteronômio capítulo 28, que fala das bênçãos e das maldições. E também entendemos que a Bíblia fala de dois mundos, um mundo físico e um mundo espiritual, né? Então nós vivemos neste mundo físico. E aí, se tem um texto ontem aqui, que o próprio Jesus diz lá em João 17, que nós não somos deste mundo. E ele não pediu ao Pai que nos tirasse, mas pediu que nós continuássemos vivendo aqui e que Deus nos livrasse de todo mal. Então, quando eu leio este texto de João 10, versículo 9, eu entendo que quando eu entro por esta porta que se chama Jesus, eu encontro salvação. E quando nós entendemos o que é salvação, é o que muitas pessoas confundem com a graça, Saulo. E é uma realidade. Viu, Camila? Cris. É uma realidade porque lá em Mateus, capítulo 7, nós vamos ver o quê? Para nós entendermos o que eu quero aqui passar para vocês hoje e aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7 diz: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, se abre. Aí, continuando o texto, diz assim: Qual homem dentre vós, se um filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se nós, Jesus diz que se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial que está nos céus. Se nós pedirmos alguma coisa a Ele, Ele nos dará o bem. E aí o texto continua dizendo assim: Portanto, tudo quanto vós quereis que os homens ou as mulheres vos façam, façais vós também. Então nós queremos bênçãos. Nós queremos receber as dádivas de Deus, os milagres de Deus. Mas será que nós temos sido canal de bênção para que estas bênçãos cheguem na vida das outras pessoas? E aí, continuando o texto, Jesus ele diz assim: Entrai pela porta estreita, porque a porta larga e espaçoso caminho conduz à perdição. E a Bíblia diz: muitos, não é poucos, muitos são os que entram por ela. Aí ele diz: por que a porta é estreita? E apertado o caminho que conduz à vida, e há poucos que a encontrem. Agora sim nós vamos entrar no contexto daquilo que a palavra de Deus nos diz. A porta é estreita. A porta estreita e a porta larga
para o contexto do mundo que nós vivemos hoje, onde muitas pessoas dentro da igreja e fora da igreja vêm e contam os teus testemunhos. Eu recebi de Deus isso, Deus me agraciou com aquilo, Deus me curou. É verdade. Será que isso é graça ou é salvação? A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 45, Deus ele faz com que o sol nasça sobre os bons e os maus, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Então, você pode entrar pela porta larga e pode entrar pela porta estreita, que você vai ser agraciado, porque isso é bíblico. Tem um texto lá na Bíblia, não me recordo onde está, mas é no livro de Pedro, que fala assim, é Pedro capítulo 3, não sei se é versículo 9, que fala, ainda que muitos tenham Deus por tardio, Deus não tarda, Ele é compassível, longânimo, misericordioso, querendo que todos venham se arrepender. Então a graça de Deus, a porta da graça ainda está aberta. Essa porta está aberta. E a graça de Deus tem sido derramada sobre toda a humanidade, sem exceção de ninguém, sobre toda a humanidade. Então, eis o X da coisa. Será que quando nós viemos aqui à casa do Senhor, ou as pessoas vêm lá de fora e contam, eu recebi de Deus, será que isso é graça ou é salvação? Talvez vocês não estejam entendendo onde eu quero chegar, mas eu vou usar um homem como exemplo da própria Bíblia. Quando nós lemos Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, vai dizer o quê? Que Jesus entrou em um barco para voltar para o outro lado do lago. Então quer dizer que ele já estava lá, no lago, ele foi lá e estava voltando. E quando ele voltou, chegou à beira do lago, uma multidão se aproximou dele. Marcos capítulo 5, versículo 21. E aí, aproximou-se dele um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Muitas vezes nós não atentamos muito nesses detalhes, mas aqui está o segredo da coisa, para o contexto daquela época. Um dos principais da sinagoga, e quando viu Jesus, ele se prostrou, rogou-lhe a ele, minha filha está moribunda, à beira da morte. Venha comigo, impõe as tuas mãos sobre minha filha para que ela sare e viva. E a Bíblia diz que Jesus foi com aquele homem. Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga. Para o contexto daquela época, era quase impossível, mas para Deus não há nada impossível. Aquele homem vivia dentro da sinagoga, era um homem, um dos principais. Então quer dizer que todos aqueles que viviam na sinagoga, lá no templo, a maioria deles, podemos dizer 98, 99%, se é que estou chutando ainda baixo, né? Porque eu acredito que era mais que 99, né? Porque eram poucos que acreditavam em Jesus. Aquele homem, ele tinha status, ele tinha poder, ele ensinava. Aonde ele passava, as pessoas diziam, lá vai Jairo, um dos principais da sinagoga. Ele era tipo um presidente, tipo um Ademilson aqui hoje na igreja, né? Mas é muito mais do que isso. Ele era um presidente, porque no contexto daquela época não existia outra religião que acreditasse em Deus como o povo de Israel. Então, era algo que aquele homem fez, olhando para os nossos dias, era algo ao qual ele deixou todos os seus status, todo o seu reconhecimento para se prostrar diante do Filho de Deus, porque ele havia ouvido falar de Jesus. E ele tinha uma filha moribunda, uma filha doente, uma pessoa que dependia dele. Ele fez algo que muitas vezes nós não fazemos. Ele entrou por uma porta estreita. Ele entrou num beco estreito, porque as pessoas iriam criticá-lo, as pessoas iriam tirar ele do seu cargo e expulsar ele dali. Era perigoso ele até mesmo ser apedrejado, porque todos aqueles que estavam seguindo Jesus estavam sendo apedrejados, estavam morrendo pela causa, pela crença no Filho de Deus, no Messias, aquele mesmo homem ao qual nós também cremos e dizemos que somos os seus seguidores. Mas quantos de nós
Será que temos deixado os nossos status, os nossos desejos, para entrarmos pela porta estreita? Aí vem o X da coisa. Você está entrando pela porta certa? Será que nós estamos entrando pela porta certa? Quando nós entramos pela porta certa, nós encontramos salvação e encontramos a graça. E tudo aquilo que nós pedimos para Deus, Ele nos concede através do teu Filho. Porque nós, quando pedimos, Ele nos dá. É o que Jesus estava dizendo naquele bloco, Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Aquele homem pediu algo para Jesus. Venha comigo. O texto da Bíblia fala que ele não hesitou, ele foi. Buscais e achará. Ele buscou quem? Buscou Jesus, aquele a quem ele ouvia falado. Ele bateu na porta, a porta se abriu para ele. É como se ele entrasse naquela porta estreita, sem se intimidar com o que as pessoas iriam dizer, com o que aquelas multidões iriam falar. Ele não se importou. Ele entrou, porque ele tinha alguém que dependia dele e somente ele podia fazer algo por aquela pessoa. Mas talvez nós estejamos nos encontrando hoje em uma situação que nós precisamos entrar por esta porta estreita. Precisamos deixar alguns status, precisamos deixar o nosso ego de lado, precisamos deixar as nossas vontades de lado. E a Bíblia diz que quando Jesus começou a ir com ele, a multidão começou a segui-lo. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24, diz que a multidão começou a apertá-lo. Então muitas vezes temos pedido algo a Deus e Ele está caminhando conosco. É como se nós estivéssemos dentro da igreja. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja e algumas situações da vida começam a nos espremer, até mesmo as pessoas que estão à nossa volta. E aí você vê o quê? Pessoas recebendo bênçãos na sua frente. Você que já estava aqui pedindo, você que já estava aqui clamando, você que estava aqui trabalhando, e aí vem uma pessoa, é como se ela cortasse a sua fila. Lembra da porta estreita? De 2 e 10? No contexto que nós conhecemos, uma porta estreita, para entrar por ela, se fosse passar ali hoje, eu, Saulo e Edmilson, apesar que eu sou magrinho, mas numa porta de 2 e 10, nós íamos esbarrar um no outro ali, ia dar uma treta ali, não ia? Então, quando a Bíblia diz que ela tem ordem e decência para passar pela porta estreita, eu acredito que vai ter uma seleção. Porque o próprio texto diz, lá em Mateus capítulo 7, que naquele dia muitos vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai falar, aparta-te de mim porque eu não te conheço. E aí, muitas vezes nós vamos estar dentro da igreja e Jesus está caminhando conosco para nos dar aquilo que nós estamos querendo. Você gosta, Saulo, que alguém corte sua fila no banco? Você gosta, Cris? Que alguém corte a sua fila? Você vai pro box, pra porrada, não é não, Alex? Você que está em casa, você gosta que alguém corte a sua fila quando você está no banco? Pois é, foi isso que aconteceu com Jairo. Jairo estava ali esperando Jesus para curar a sua filha ao caminhar, e a multidão apertava Jesus. De repente Jesus diz, alguém tocou em mim. É o que diz aqui Marcos capítulo 5, versículo 25, alguém tocou em mim. Uma certa mulher tocou em Jesus, a mulher que nós conhecemos, já ouvimos muitas pregações, uma mulher que já havia 12 anos com fluxo de sangue. Aquela mulher não era nem para estar lá, porque todas as pessoas que tivessem uma hemorragia, não poderia estar no meio do povo, porque era uma mulher contaminada, ou era um homem contaminado, não poderia. Se alguém soubesse ou imaginasse, aquela mulher seria apedrejada naquele lugar. Mas aquela mulher, ela não hesitou, porque ela ouviu falar de Jesus. Se eu apenas tocar nas tuas vestes, eu serei curada. São coisas que nós, muitas vezes, perdemos o foco.
por causa da multidão que nos aperta, por causa dos status que estão nos rodeando, e deixamos a multidão falar mais alto ao nosso coração, e não queremos entrar pela porta estreita, e entramos pela porta larga, como Jesus mesmo disse, que muitos são os que entram pela porta larga. E muitas dessas pessoas que estão entrando pela porta larga são pessoas que batem no peito dizendo: eu acredito em Deus, Deus está me abençoando, Deus está me agraciando. É verdade, porque a graça de Deus não foi fechada a porta da graça, então a graça vai continuar caindo sobre a vida dessa pessoa. Mas há uma diferença quando nós entramos por esta porta estreita. Esta mulher, ela não hesitou, invadiu o meio da multidão, tocou nas vestes de Jesus. Aquela mulher cortou a fila de Jairo. Imagine se eu estivesse ali no lugar de Jairo hoje, ou qualquer um de nós aqui que falou que não gosta que corta a fila. Aquela mulher cortou a frente da filha de Jairo. E Jairo, nós não vemos ele abrir a boca, porque a leitura não fala nada. Não fala nada. Jesus, ele está caminhando com cada um de nós que estamos entrando por esta porta estreita. Talvez você esteja esperando um milagre, talvez você esteja esperando algo de Deus, e Deus está caminhando com você. Se você estiver passando por algo estreito, Jesus está com você, porque a Bíblia diz, Mateus capítulo 16, versículo 33, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E se vocês estiverem em mim, vocês vão vencer. É o que Jesus está falando, porque quando nós estamos em Jesus, nós podemos realizar as mesmas obras que Ele realizou, e podemos ser abençoados pelo Pai, o Deus Todo-Poderoso, porque Jesus diz que Ele é a porta, e aquele que entrar por Ele encontrará salvação, entrará e sairá, encontrará pastagem. Quando nós estamos entrando pela porta a qual se chama Jesus, nós conseguimos viver aqui neste mundo através da bênção de Deus, através da graça de Deus. Ainda que muitas pessoas digam para você: você não vai conseguir. Você vai conseguir porque Deus está te mantendo de pé. A pastagem lá, no caso, era para as ovelhas. Jesus estava usando ali uma parábola. Mas o nosso alimento, ele é espiritual, e é o que nos mantém de pé neste mundo que nós estamos vivendo. Voltando aqui para a vida desta mulher, ela não hesitou. Ela não hesitou. Se eu apenas tocar na orla da justiça, eu serei curada. Será que nós muitas vezes não recebemos aquilo que pedimos porque estamos entrando pela porta errada? Não confunda graça com salvação. É por isso que muitas pessoas, às vezes, confundem aquele esquema de predestinação. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas para que a pessoa se mantenha salvo, ela tem que se manter entrando pela porta estreita, vivendo neste mundo, buscando os feridos e trazendo para entrar pela porta estreita novamente. É isso que Deus quer de cada um de nós. Mas muitas vezes nós entramos pela porta estreita, saímos para o mundo, nos contaminamos, recebemos a graça de Deus e achamos que estamos salvos vivendo aqui fora. É necessário voltar, e voltar não sujo com as coisas do mundo, porque uma vez que você entrou, como diz lá em Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa santificação, a vossa salvação. Nós estamos vivendo neste mundo porque Deus, ele permitiu que Jesus abrisse a porta para que nós entrássemos e saíssemos para este mundo para continuar desenvolvendo essa salvação. Será que nós estamos desenvolvendo essa salvação? E aí eu vejo aqui Jesus falando para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Porque ela entrou pela porta estreita. O foco dela era alcançar Jesus, e ela alcançou Jesus. Ela alcançou esta porta. Provérbios capítulo 12 diz: há caminhos para o homem, há caminhos para a mulher que parecem bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, talvez esta palavra de hoje seja para que você possa refletir sobre a porta a qual você tem entrado, se é a porta larga ou se é a porta estreita. Pense na salvação, pense na graça. Quando eu começo a refletir na palavra de Deus e vejo aquilo que muitas vezes nós não conseguimos realizar,
Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, crendo, Ele vai nos conceder. Talvez seja porque nós estamos entrando pela porta larga. Mas quando nós estamos entrando pela porta estreita, a Bíblia diz que tudo aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. Não sou eu que estou dizendo. Estou falando da Bíblia, gente. Estou falando da palavra de Deus. Estou falando daquilo que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, eu vejo aqui que Jesus, ao curar aquela mulher, dizer para ela, obrigado, Guilherme, Deus abençoe. Ao curar aquela mulher, ele diz, a tua filha te salvou. Mas após ele dizer isso aí no versículo 34 de Marcos 5, veio algumas pessoas dizendo, Jairo, deixe Jesus, deixe o mestre, porque a tua filha morreu. E será que nós não ouvimos isso daí muitas vezes? Para de orar assim, Camila. Para de orar assim, Saulo. Oh, você vai ficar aí pedindo isso aí para Deus. Você sabe qual que é a vontade de Deus? Você sabe qual que é a vontade de Deus? O próprio Jesus não deixou com que aquela multidão continuasse seguindo ele e Jairo. A Bíblia diz que somente alguns discípulos seguiam a Jesus, a não ser Pedro, Tiago e João. Somente estes homens seguiram Jesus. Então muitas vezes nós estamos caminhando e a multidão atrás da gente, olha, ou ela está torcendo a favor ou está torcendo contra. Mas será que esta multidão que está torcendo por você é a voz de Deus ou é a voz do povo? Olha, há muito tempo eu tinha pedido pessoas que pudessem me auxiliar, pessoas que pudessem me ensinar, pessoas que pudessem me ajudar nesta caminhada. Deus sempre coloca um ou outro. Mas eu continuei batendo numa tecla, Senhor, eu preciso aprender mais. Eu quero ver os milagres do Senhor. E aí, um dia o Espírito de Deus falou comigo. Falou através daquela leitura de Paulo, que ele disse que ele ficou 3 anos e pouco na Arábia sendo ministrado pelo próprio Senhor. Anderson, eu estou aqui contigo. Por que você quer multidões ou pessoas andando à sua volta? Eu não pedia multidões, mas eu pedia pessoas. Aí eu entendi que Jesus, a porta a qual eu entrei, ela nunca se fechou para mim, ela sempre está aberta diante de mim para tudo aquilo que eu precisar, para tudo aquilo que eu almejo, para tudo aquilo que eu quero. Então eu entendi, pedi, Anderson, e você vai receber, buscai, Anderson, e você vai achar, batei, e eu vou abrir a porta para você, Anderson, porque eu sou o teu pai, eu sou o teu Criador, eu sou o teu Deus. Não se importe com a multidão, não se importe com as pessoas, com o que o irmão A vai dizer, com o que o irmão B vai dizer. Não, eu sou a porta, bata que eu vou abrir para você. Então, irmãos, eu entendi que Jesus está conosco todos os momentos das nossas vidas. Mas muitas vezes nós criamos portas aonde não existe porta, saímos por este mundo batendo numa porta, vou encontrar a paz aqui, vou encontrar a felicidade ali, e essas portas não se abrem para nós, porque estas portas não se chamam Jesus. A felicidade que nós queremos, a cura que nós queremos, a paz que nós queremos, a salvação que nós queremos, está na porta que se chama Jesus. E esta porta é estreita, irmãos, é difícil de passar por ela, porque a multidão, ela nos espreme, e muitas vezes ela até faz com que nós venhamos desistir. Você vai ficar nessa fila, você vai querer entrar por esta porta estreita, você vai por este caminho. É assim que as pessoas dizem, olha, deixa isso de lado, não é assim não. Por quê? Jesus falou que não vai ser fácil. Se não foi fácil para ele, por que vai ser fácil para mim? E às vezes eu fico vendo o tanto que Deus tem me agraciado e me abençoado, o tanto que Deus tem feito na minha vida, na minha casa. Mas quando eu vejo todas estas bênçãos caindo sobre a minha vida, eu começo a achar estranho. Já viu alguém reclamar de bênção? Já viu alguém reclamar da paz? Pois é, eu acredito que eu não sou o primeiro, mas eu falei, Senhor, esse negócio está muito esquisito.
Está muito esquisito, porque neste mundo o Senhor fala que nós vamos ter aflições. Quando as coisas vão muito bem, irmãos, pode vigiar, porque o inimigo ele quer aprontar alguma coisa. É como se a multidão estivesse nos guiando para um lugar onde todos eles estão contentes, onde todos eles estão felizes, porque a porta larga é aquilo que o mundo nos proporciona: prazer da carne, prazer da vida, o luxo, tudo isso que nós queremos está neste mundo que nós estamos vivendo. E é verdade, quem não quer luxo? Quem não quer prazer? Todos nós queremos, mas a Bíblia, ela não fala que nós teremos isso. A Bíblia fala que nós seremos transformados um dia e vamos viver com a paz, vamos viver com alegria. Então, Jairo aqui não deu ouvido para a multidão quando disseram para ele: deixe o mestre em paz, porque a tua filha está morta. Foi o que a multidão disse para aquele homem. Ele não hesitou, ele continuou crendo no Senhor, e Jesus disse: a menina dorme. Então, muitas coisas na sua vida, Deus deixou de stand-by, porque Ele quer ver a sua atitude, Ele quer ver se você acredita, Ele quer que você entre pela porta estreita. Deus, Ele quer que você enfrente muitas vezes a dificuldade, para que você possa valorizar a oportunidade da salvação que Ele está te dando, porque a graça Ele já te deu. Ele não cobrou nada de você, não cobrou nada de mim, mas Ele quer que você se esforce para que você adquira a salvação que é oferecida a você. Muitas pessoas dizem que ser salvo é de graça. Olha, irmãos, a graça é de graça, mas para ser salvo você tem que lutar contra os prazeres deste mundo, contra as tuas próprias vontades. Não caia na ilusão do século que nós estamos vivendo. Olha, tudo é graça. Não. Deus, Ele está querendo ressuscitar você. Deus está querendo ressuscitar os teus dependentes. Deus está querendo promover uma cura para o seu lar. Deus está querendo promover uma restauração na sua vida visual, que é espiritual, para que você possa enxergar as coisas espirituais que estão aqui neste mundo, que o Senhor proporcionou para que nós possamos enxergar, que muitos de nós não estamos enxergando. Então Jairo aqui, ele acredita em Jesus, e Jesus diz: deixe todo mundo lá de fora da casa. Quando nós vemos a música que nós cantamos, a porta aberta é você e a porta fechada é você, é uma verdade. Então Jairo, ele abriu a porta da sua casa, não para a multidão que estava lá fora há de entrar na sua casa, mas somente Jesus e os discípulos dos quais ele escolheu, e Jairo e a sua esposa, e a menina que estava lá dentro. E Jairo fechou a porta, e Jesus disse para aquela menina: Talita cumi, levanta-te. E a menina se levantou. Então, se você deseja um milagre de Deus na sua vida, nesta noite, eu convido você a abrir a porta do seu coração. Como diz Apocalipse 3 lá: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta da sua casa, eu entrarei na sua casa hoje. Eu vou fazer um milagre na sua casa hoje. Eu vou fazer um milagre na vida dos dependentes da sua casa. Mas você tem fé para isso? Você acredita? Você tem enfrentado obstáculos? Você tem enfrentado a multidão? O que Jairo enfrentou, o que aquela mulher do fluxo de sangue enfrentou, nós não passamos nem perto. Nós somos intimidados pelos nossos prazeres e pelas pessoas que estão à nossa volta muitas vezes, porque temos medo de lutar, temos vergonhas de ir adiante. E é isso que muitas vezes eu tenho visto. As pessoas se intimidam, as pessoas se envergonham, as pessoas retrocedem. E a Bíblia diz que nós temos que caminhar para frente com paciência. A Bíblia diz que aqui em Hebreus 12, há uma grande multidão de testemunhas. Portanto, deixai todo o pecado, embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus.